Olá, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Eu sou Dagmar, sou artesã. Esse vídeo já estava pronto. Quando eu vou pintar, eu sempre busco gravar, gente, para quando eu precisar das mesmas cores. São muitos detalhes, né, pra gente gravar. Como eu ainda estou de repouso, ainda não posso estar baixando a cabeça, não posso estar gravando, não posso estar pintando, devido a uma cirurgia que eu precisei fazer aqui na parte da gengiva. Gente, um dente quebrou e ele entrou na gengiva. Com isso, ele empurrou um outro e eu acabei precisando mexer em 3 dentes por conta de um. Olha que situação, o corpo humano, né? Como a gente não conhece, mas graças a Deus. Então aqui, olha, uma dica que eu te dou. Quebrou um dente, já vai logo, busca já acertar, procura um dentista. Às vezes falta dinheiro, né? Que foi o meu caso, para falar a verdade, tá? Então, acabei perdendo 3 dentes por conta de um quebrado, e assim foi preciso fazer essa microcirurgia por ele ter enterrado dentro da gengiva. Foi horrível. Por esse motivo, eu ainda não estou nem podendo pintar, tá? Sentindo uma falta que só, mas eu espero que vocês gostem também desse vídeo. Como eu disse, ele já estava pronto. Na verdade, eu tenho uns 8 vídeos prontos, né? Que eu sempre gosto de recorrer umas cores diferentes que eu tenha feito em algum dos vídeos, e isso me ajuda muito. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês, a paciência de me aguardar. Tá, gente? Desculpa algum barulhinho aí, porque hoje estou aqui na varanda tomando um azinho. E recuperação, não posso fazer nada, então eu preciso, né, buscar alguma coisa para me distrair. Eu pensei, não vou deixar, né, passar em branco depois de ter vídeo pronto, apenas estou editando, tá? Como está ventando bem. Então, eu agradeço cada um de vocês pelo carinho, tá? As mensagens, muito obrigada de coração. E agora vamos aqui para a nossa pinturinha. Eu vou preencher essa rosquinha de açúcar, com açúcar, com marfim. Todo esse pedacinho aqui da parte de cima eu preencho com marfim, tá? Esse pedacinho aqui também faz parte da massa, mas já é um pedacinho mais clarinho. E venho fazendo de forma tudo simples. Espero que você goste, tá bom? Então, vamos aqui e já volto. Passei o marfim, viu que eu deixei esse pedacinho aqui, não passei muito, minha tinta está ralinha, porque eu faço uma cobertura de açúcar aqui em cima. Mas aqui, nesse pedacinho, viu que está aparecendo o risco aqui do carbono, né? Aqui também, bem pouco. Agora eu venho com um pouquinho do marfim, veja que eu ponho aqui pouquíssimo. Clareador sempre, gente, tinta bem ralinha, tá? Pingo mesmo do caramelo. Pouquíssimo. Só que eu não misturo totalmente nesse marfim que eu botei, ainda vou botar mais clareador, tá? Com esse mesmo pincel, apenas eu limpo. Estou com o pincel número 2 da Condo, tá? Já aparado. Porque esse pedacinho aqui é menor, né? Então, eu preciso trabalhar isso aqui direitinho. Em alguns cantinhos, eu vou passando essa misturinha do marfim com caramelo. Não é muita tinta também, tá? Eu pensei... Eu vejo aqui uma cor bem bonitinha nessa massa. Pensei num siena natural, mas ia ficar muito amarela. Ela não é tão amarela não, tá? Faço aqui
um detalhezinho. Veja que eu respeito, tá vendo, ó? Esses detalhezinhos já deixei marcado, que é pra você ver daí. Pouca tinta, porque a gente sempre volta trabalhando, olha, nesses cantinhos. Aqui, por exemplo, eu preciso de dar uma profundidade. Então, veja, eu pego mais da parte aqui do caramelo do que do marfim. E já faço aqui também. E aqui também. Aqui ainda faz parte da massinha. Depois eu tenho que voltar a acertar com o pincel pequenininho, tá? E aqui, o mínimo do caramelo puro. Sujo apenas nessa misturinha já do marfim com o caramelo, porque ela vem por aqui e veja que ela desce aqui, ó, circulando, tá? Um negocinho aqui. E agora, com esse pincel ainda, olha, de costa, eu venho carregando essa tinta aqui pra cima, tá? Pouquíssima tinta, gente. Esse lado aqui me mostra mais sombreado do que esse, tá? Depois eu volto aqui acertando, só que tem um detalhe, ó. Aqui eu já deixei marcadinho, mas eu não quis marcar com o lápis, porque vai ser com a tinta branca, né? Então, é mais difícil para tirar com a tinta branca, tá? A marca. Por isso, eu dou uma circulada aqui, olha, com essa misturinha, um pouquinho mais forte, com o caramelo. E também deixo esse pedacinho aqui sem a tinta, tá? Agora, eu com essa misturinha, eu vou passar aqui, ó, sobre o risco. Mas deixei ali, ó, o pedacinho do tecido, tá? Quando eu chego aqui, nessa parte, olha, da frente, aqui logo de frente, ele me dá aqui um tom mais forte também. Então, passo assim. E com esse pincel ainda, veja que eu vou, ó, seguindo desse detalhe, deixando um tom mais bonitinho aqui, dando essa profundidade nessas entradinhas que ela tem aqui, tá? Lavo o pincel, sujo um pouquinho no caramelo, ó, pouco. Sujo um pouquinho no amarelo ouro. Nesse cantinho aqui, apenas o amarelo ouro. Passei essa misturinha do amarelo ouro com o caramelo, batidinha na verdade, né? Aqui não foi uma mistura, fiz batidinha. Agora eu venho, antes que ela seque totalmente, eu venho com o marfim puro. Faço a mesma coisa, olha, batidinha. Batidinha lá, batidinha cá. Vamos que vamos batendo aqui na massinha, para ela chegar no ponto certo, né? Ó, aqui menos, tá? Tem menos aqui. Batidinha, simples batidinha. Limpo esse pincel, não precisa lavar, porque eu vou raspar um pouquinho desse aqui e diminuir essas que, né, o pincel chatou demais aqui, aquela que tava com a pelanquinha, tá? Beleza, aqui na parte de baixo é mais sombreado aqui, ó, nesse meio. Então, eu venho mais com o caramelo. Ainda vou ter que escurecer aqui um pouquinho, de repente eu passo um pouquinho do cerâmica. Olha aqui. Limpo o pincel com o amarelo ouro, apenas do ladinho do pincel, eu vou pegar nesse pedacinho aqui, ó, que também me dá bem amarelinho. Passei um pouquinho do clareador para ajustar a tinta aqui com a mesma tinta.
Faço aqui também. E agora eu vou unir nesse... Opa, o clareador tá aqui. Vou unir nesse caramelo que eu passei aqui. Vou lavar esse pincel. Com ele lavado e seco, eu vou agora acertar aqui, olha, com o ladinho do pincel, tá? Vou acertar essa tinta aqui, olha, misturando aquelas batidinhas que eu fiz. Deixando mais esses pingos da batidinha na parte aqui, nessa beirinha da linha do contorno, tá? Do lápis. Agora, vou lavar o pincel de novo, vou secar, porque eu vou trabalhar com o marfim. A gente volta trabalhando aqui depois. Manchou aqui um pouquinho nesse meio, não tem problema, porque ele vai ser mesmo vai ter um sujinho desse amarelo, mas aí já é mais pra frente, tá? Ainda com esse marfim, olha, o lugar do marfim eu vou trabalhar com a tinta branca, mas sempre gosto de fazer uma base primeiro, tá? Pra não botar a tinta branca direto aqui, ó. Passo o marfim. Já pode pintar pra valer. Aqui eu botei, veja que aparece a trama, né? Tô com esse pincel número 2, porque aqui é uma área pequena. O marfim ali. O marfim aqui. Clareador. E espalho também. Completo aqui. Com o marfim que ainda faz parte dessa massinha aqui, tá? Do meio, né? Esse marfim é muito lindo, né? Eu uso muito marfim, gosto muito. Antes que essa tinta aqui seque totalmente, eu venho com a tinta branca passando sobre esse marfim, mas ela não pode estar seca, tá? Para eu alcançar, né? Tentar alcançar a cor que está ali na rosquinha. Eu não posso... Ai, já borrei ele. Deixar essa tinta aqui, o marfim, secar, tá? Pouca tinta. Já vou misturando um pouquinho com o marfim, um pouquinho com a tinta branca. Antes que essa tinta aqui também seque totalmente, eu venho com essa tinta branca sobre o marfim, olha. Ela depois vai ter um acabamento aqui, mas eu preciso manter esse tom aqui bem clarinho, tá? Olha, eu já venho, né, acertando aqui também. Passo o clareador para cobrir todas as tramas do tecido, tá? Ela vem até aqui atrás. Espalho bem essa tinta. Eu continuo com o pincel número 2, porque aqui é pequeno. Então, olha, vou circulando com o pincel, tá vendo? Olha, assim, ó, tá? Chego aqui, arredondo o pincel sobre esses pequenos detalhes. Olha, clareador. Para ela ficar ainda mais uniforme aqui, tá? E ralinha, né? Delicada, para ficar bem suave, porque a pintura com a tinta bem diluída, ela fica suave, tá? E não tenha medo, porque quando secar, ela começar a ser usada, o tecido, essa tinta não solta do tecido, tá? Falo para você por experiência própria. Pelo menos as tintas que eu sempre usei da Acrylex, isso nunca aconteceu, gente. Eu comecei a pintar, eu tinha 20 e poucos anos. Hoje eu tenho 60 e pouco. Não vou falar a minha idade, né?
Eu comecei bem jovem, mas hoje estou uma jovem senhora. Então, olha só o tempo, né? E eu nunca tive problema, tá? Nunca tive problema. Olha, bem espalhadinha. Deixo aqui, tô amando isso. Cada pintura que a gente faz, né? É uma reação que a gente tem, porque a pintura é diferente. Aqui também, nesse pedacinho, olha, faz parte dela. Olha, essa montagem foi eu que fiz, minhas montagens sou eu que faço, graças a Deus, com a ajuda dele aqui, tá? Porque eu tirei o desenho dela assim, achatada, né? Como está essa tampinha. Mas aqui eu consegui botar ela, tá vendo, ó? Encostada no jarro. Não é difícil não, tá? Atenta aí, você vai conseguir. Nesse pedacinho aqui, ela não pode ser tão escura, porque ela também eu botei ela sobre a outra. Mas eu vou unir essas tintas aqui com o amarelo ouro, tá? Olha, lembra que eu passei aqui, né? Com amarelo ouro eu avanço pra cima. Opa, peguei ele não. Ih, Jesus amado. É porque tá acabando, gente. Eu tô juntando esses vidrinhos pra dar pra minha neta brincar, rabiscar lá os panos. Ai, rabiscar tudo quanto é pano da mãe dela lá, né? Eu não quero nem saber. Eu sei que eu vou dar. Bom, mas eu perguntei pra minha filha, ela disse que eu posso. Ela me autorizou, tá? Não faço nada com os meus netos que minhas filhas não façam, tá? Eu não tenho essa de estragar, nem tem a avó que diz, né? Eu quero estragar meu neto, não para com isso, né? Eu sou contra isso. Então, eu falei com ela porque vai acabando os restinhos, ficando... Tá vendo? Aí vai ficando assim, ó, no finalzinho vai ficando cheio de carocinho. Aí eu pingo um pouquinho d'água e vou dar lá pra ela rabiscar lá os panos da mãe dela lá. Ela gosta. Olha, gente, ela gosta. Desde 3 aninhos que ela já ficava. Vovó, deixa eu, vovó, deixa eu. E eu deixei, e eu deixava mesmo, né? A gente tem que puxar pela criança, né? Pelo entendimento dela. Se ela entendeu que gosta, e detalhe, ela gosta mesmo, tá? Ela hoje tem 9. Mas desde bebê, como eu tô te falando, acho que ela já nasceu com vontade de fazer artesanato. Aqui eu passei aquela tinta, deu uma secadinha, agora eu completo com o marfim também, tá? Você lembra que eu disse, né, que aqui também é branquinho, ó. Mas não podia botar tinta branca sobre o caramelo, né, que o efeito seria outro. Passei esse pinguinho do marfim, agora com o pinguinho também da tinta branca, passo, tá? Sobre. Porque ela tem um contorno, né, aqui. Então, olha. Esse aqui vai ser do mesmo jeito. Passo a tinta aqui, deixo esse pedacinho sem. E deixo esses detalhes aqui da massa também sem. Mas quando eu terminar de passar o marfim, você vê. Fica fácil para você ver onde foi que eu passei o marfim, tá? Fiz esse exatamente como eu fiz esse, tá? Agora, como esse aqui está encostado no jarro, ele vai ter a sombra dele, assim como aqui, mas primeiro eu faço essa toalha para jogar a sombra deles aqui e aqui, tá? Porque normalmente a sombra, eu pelo menos, né, gosto sempre de fazer a sombra depois já do objeto que está embaixo pintado, porque não fica aquela sombra tão forte. Eu preciso seguir exatamente a sombra deles reais, já que também são objetos reais, tá? Agora, passei essa tinta, já está seca. Aqui no caso tem que estar bem seca, tá? Aqui até secou um pouquinho além, gente, mas foi necessário. Às vezes a gente trabalha em casa,
a gente acaba, né, dando aqui uma enroladinha, faz uma coisa outra, chega alguém, atende um alguém e assim vai. Quando a gente vê, já secou um pouquinho além do limite, mas nada que atrapalhe aqui, tá? Eu preciso botar aqui em cima um açúcar. Vou jogar açúcar aqui em cima. Com o amarelo ouro. Um pouco do amarelo de cádmio, tá? Não muito. Eu quero tirar um pouco esse vermelho do amarelo cádmio, ele é um pouco avermelhado, né? Olha, veja que eu não misturo aqui totalmente. Pego o clareador e deixo assim, essa baguncinha. Eu tenho esse pincel, olha, da Contour. Ele ainda tem até a série número 8, ó, da série 457. Ele deve ter quase a minha idade. Ele é do redondo, tá? Eu, do jeito que eu comprei, ele está gastinho assim, ó, é pelo tempo. Porque eu gosto para fazer detalhes assim, batidinhas, tá? Bem velhinho, gente. Imagina um pincel assim com um certo tempo de uso, mas olha, nada largado aqui, nada solto, ainda mantém, porque eu uso ele só mesmo para esses detalhes. Então eu faço assim. Aqui pintei e secou. Com esse pincel dou uma molhadinha aqui, né, para dar uma maciada nas cerdas. Com ele, olha, em pé, veja aqui, ó. Esse pincel, ele é usado normalmente para esses pequenos detalhes assim, alguns detalhes assim, nossas pinturas. Por quê? Para eu botar um pingo de qualquer coisa branca agora aqui em cima, eu preciso de ter uma base, né? Assim como eu precisava dessa base de fundo, tá? Então, venho fazendo esse pequeno detalhe, veja só, pouca tinta, tá? Precisa ser pouca tinta, senão vai passar aqui do limite, né, da tinta. Já faço logo também nesse, aproveitar essa tinta que eu só fiz essa misturinha para esse aqui. Cubro bem, na parte de baixo não tem. Com esse mesmo pincel e veja que eu pego a tinta assim, ó, com ele voltado completamente para baixo. Aí, deixo aqui, ó, toda a marca, toda a tinta praticamente, porque eu faço aqui umas sombrinhas, tá? Que é para ajudar aqui na hora que eu colocar a tinta branca, tá? Faço aqui também logo mais um pouquinho. Veja que as pontinhas dele arrepiadinha, né? Como eles ajudam aqui, olha elas, né? No caso, as cerdas, ó. Aqui pra mim é só. Agora eu vou deixar ela secar. Preciso deixar secar esse aqui. Com esse pincel aqui, ó. O de 3 zeros da Acrylex. Também já usadinho. Com o CEP agora na pontinha mesmo do pincel, bem pouquinho. Deixo aqui, esse aqui é o 3 zeros, mas como ele já é também bem usadinho, ele fica todo arrepiadinho, fica embolado na verdade, tá? E eu também vou mantendo, olha. Pedacinho aqui. Ele tem umas manchinhas aqui, ó, que sobe. Aqui, peguei errado. Ó, praticamente não é tinta aqui, tá? As manchinhas leves. Lavo o pincel com o palha.
Agora que o palha entra. Não ponho mais tinta branca aqui na parte da massinha não, tá? E faço um detalhe aqui, ó, com palha, tá? Aqui também, deixando só um pedacinho ali em cima. Já nessa parte eu faço o contrário. Daqui eu fiz de baixo para cima, nesse pedaço eu faço de cima para baixo. Deixando realmente o mínimo, tá? Olha só, bem pouquinho, gente. Esse pedacinho que eu estou fazendo aqui, opa, tá aqui. Ele fica um contorno mesmo aqui, tá? Vou botar aqui a palha perto de mim, para não me confundir muita tinta, né? Mas eu não esfumaço agora, tá? Olha o tamanho desse contorninho que fica com o sépia, mínimo. Com esse pincelzinho dá certinho para você fazer esses detalhes, tá? Como é pequenininho. Vou lavar esse pincel. E lavei o pincel para tirar o excesso, né? Porque apesar de estarmos no inverno, está frio, a tinta ainda seca bem rápido. Agora eu vou fazer batidinhas aqui, sem cobrir totalmente essa manchinha. Então, aqui eu não faço batidinha, aqui eu passo sobre o risco do carbono que está aqui, mas eu não posso deixar, não é? Então, eu vou, olha, veja que com o palha, tá? Eu venho fazendo isso. Não estou botando clareador, porque a tinta está bem ralinha. Nessa aqui, não precisa esfumaçar. Eu quero mesmo esse palha com um certo volume aqui. Se eu esfumaço, eu não consigo esse volume, tá? Só que essa tinta que eu passei antes já está bem esfumaçada, né? Então, todas as tramas estão cobertas. Como eu fiz em cima, eu vou acertar, porque não posso avançar com essa tinta para cima desta parte que está com outra tinta, como se fosse uma casquinha bem douradinha, tá? Muita paciência e cuidado. Tudo aqui requer, gente, muita paciência, tá? Eu quero que apareça só esta linha aqui, assim como aqui, tá? Agora eu vou deixar secar enquanto eu faço os efeitos desse aqui, tá bom? Fiz os detalhes desse, também já acerto. Mas eu vou acertar aqui, olha, um pouquinho, um pingo do caramelo, sujo o mínimo aqui nesse sépia, bem pouquinho, tá? Ele é bem assim, pega e desce aqui. E como são detalhes que não tem no daqui, eu faço aqui, que é para você ver, caso você goste dessa ideia, né? E resolva, tá? Com esse ainda pincel de 3 zeros, com 3 zeros velhinho, usadinho, bem usadinho. Eu vou descendo com ele aqui, tá? Lavo o pincel.
Como eu fiz um contorno aqui, ele tem aqui também. Aí eu venho com o mínimo do amarelo cádmio com essa sujeirinha do amarelo ouro. Vou misturar aqui. Vou pegar esse mínimo aqui do caramelo, olha só. Porque eu vou contornar aqui. Caso você goste dessa pintura, pode reparar que é bem simples, é fácil, né? Não é difícil de fazer. Testa aí, treina aí que você vai gostar. A sombra que ele tem aqui desse, eu deixo também para fazer depois dele tudo pronto, tá? Agora, com essa misturinha, eu passo sobre esta sujeirinha aqui do sépia, ó. Limpo o pincel no pano, porque eu vou trazer o que ficou no pincel para aqui, tá? Veja só. Faço aqui também. Essa mesma sujeirinha do pincel eu faço aqui. E faço aqui. Tá? Agora, aqui tem um detalhe que ele só vai aparecer quando fizer o fundo aqui, uma base. Como ele está em cima da mesa, com esse pincel mesmo ainda e o marfim, você vê que o pincel tá praticamente, né, sem tinta, mas não lavei. E vou completar aqui só um pedacinho com a sujeirinha que está no pincel. Ela vai ficar com uma corzinha, tá? Com essa sujeirinha do caramelo nessa misturinha, pego o clareador e vou enralecer bem essa tinta aqui. Só mesmo uma pitadinha aqui do amarelo, tá? Ouro. E vou passar aqui também, olha, sobre essas manchinhas do carbono que ficou. Olha só. Com esse pincel aqui eu consigo. Aí vem fazendo assim, olha, tipo um zigue-zague. Porque massinha de bolinho, de docinho, de rosquinha, de biscoitinho. É tudo trabalhadinho, né? Então a gente não tem aqui muito mistério, não, tá? Não tem segredo para fazer essas massinhas. Treina aí, faz umzinho, depois faz outrozinho. Ó, onde tiver aqui, tá vendo? Olha, risquinho do carbono, vem, faz essas manchinhas. É umas manchinhas mesmo, tá? Pouquíssima tinta, tá, gente? Não posso ficar encharcando aqui de tinta. E faço a mesma coisa nessa daqui, que eu fiz aqui e que eu fiz aqui, tá bom? Ai, 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 olha onde faltou, gente. Muito detalhe, né? Faltou aqui também. Preciso cobrir aqui as traminhas, tá? Não posso deixar. Eu venho com um pinguinho do caramelo puro, um pouquinho do clareador e um mínimo aqui do sépia, nem misturo, tá? Ponho aqui, ó, separadinho. Sujo aqui nesse caramelo, porque ele tem uma sombrazinha aqui, bem suave, delicado, sujo, mas com um pouquinho do sépia, ó. E a mesma coisa ali, ó, vou bordando aqui, tá? Um pouquinho só. O amarelo canário, esse pedacinho aqui é clarinho, bem clarinho essa parte aqui de cima, tá? Esse cantinho aqui também. Com o mínimo do marfim, bem pouquinho, olha.
O meu marfim não, gente, desculpa, o palha. Com ele ainda, eu venho aqui, ó, clareando um pouquinho, limpo o pincel e volto espalhando ela aqui, ó. Esse pedacinho aqui é mais clarinho, tá? Mas aqui ainda não tem muita tinta, tá? Porque a tinta é bem ralinha. Se a tinta estiver muito grossa, aí sim, vai, olha, clareador, para ajudar essa tinta a se encontrar aqui melhor no tecido, com as outras, tá? Bem, não vou mexer aqui agora não, tá? Só acerta aqui. E vou contornar esse aqui, ó, sobre o risco do carbono, tá? A gente tira a mão livre, eu tiro a mão livre, gente, passo pro papel, do papel é que eu jogo para aqui. Então, pode ficar aqui algumas imperfeições e a gente arruma na hora, tá? Aqui é redondinho. Mas não precisa tinta branca, tá? Agora é mesmo com o marfim, com o palha, tá? E faço a mesma coisa nesse aqui, tá bom? Bom, aqui fiz exatamente como aqui. Vai secar, vai dar uma sumidinha. O detalhe que eu fiz nesse, esse aqui tem na parte de baixo, tá? Olha, não deixo secar 100%. Tipo assim, 80, tá bom. Eu venho e faço essa jujubinha aqui com o vermelho vivo. Viu que eu deixei, né, o pedacinho do tecido sem. Ele, como eu disse, ele era assim, né, achatado no chão. Ele era normal, tá? Na bandeja. Eu vim e botei ele nessa posição. Só que aí o que acontece? Quando eu boto ele na posição que está e levanto, eu levanto ele, a parte aqui desse detalhe vermelhinho, ele ficou meio que para baixo. Eu preciso respeitar isso também. Olha, passo o vermelho vivo. Esse aqui já é um pouquinho maior, clareador. Esse aqui já ficou mais redondinho, né? Como esse deu uma viradinha, o detalhe daqui também virou junto, né? Como o daqui ficou menos em pé do que esse, ele se manteve no mesmo tamanho. E já era maior mesmo, então ele continua aqui também maiorzinho, tá? Clareador. O daqui é assim e esse é redondinho, por isso eu venho aqui, ó, e puxo só um pouquinho. Pode até virar o pincel assim, ó, tá? E aqui, ó, achato só um pouquinho aqui, ó, esse pincel, tá? Com esse pincel, com o mínimo, dou uma profundidade aqui. Não pego o clareador porque aqui está bem molhadinha essa tinta, né? Ó. E faço aqui, ela está voltada para cima, a parte mais arredondada está para cima, certo? Para o lado do jarro. Então, esta sombra dela ficou aqui, na parte de trás dela, tá? Essa aqui está de frente porque eu levantei, mas essa daqui, como já estava desse jeito, eu vou manter, tá? As sombrinhas delas aqui eu estou mantendo como já estava mesmo com ela no chão, tá? Não mudei nada para não confundir a sua cabeça e nem a minha.
Vou pegar um pouquinho do marrom e vou intensificar só um pouquinho aqui, tá? Bem pouquinho, é só aqui. E aqui é nessa parte aqui de trás desse detalhezinho, desse docinho. É um docinho, né, também, tá? E agora, eu deixo dar uma mini secadinha. Vai secar um pouquinho, é o tempo de eu beber uma água, trocar a água do potinho e volto. Agora, antes de refazer esse vermelho, vou botar aqui só o vermelho vivo, tá? Antes de refazer esse vermelho vivo, eu venho com esse pincel, ainda aquele que eu te falei, né, que é arrepiadinho, ainda arrepio mais um pouquinho aqui, ó, com a unha. Se você não tiver, pega um outro detalhe, a ponta do lápis, mas cuidado aí, né, para não sujar com o grafite. Olha, dou uma arrepiadinha aqui mais ainda nele. Vamos aqui simular um açúcar. Com ele, pego, não sujo. Ah, detalhe, esta tinta não está diluída, tá? Está do jeito que veio da loja. Uso mais ela para esses detalhes também. As minhas tintas são ralinhas, bem diluídas. Mas essa eu não diluo, porque pra gente fazer certos detalhes aqui, a gente precisa da tinta bem ralinha, tá? Opa! Bem assim, no ponto que veio da loja. É pouquinho. Então, eu venho preenchendo todo esse detalhe aqui de cima da cobertura, olha. Vamos simular aqui uma suquinha, né? Então, a gente precisa, assim, fazer mais ou menos mesmo como se fosse, né? Ninguém consegue fazer aqui uma açúcar num tecido. É bem complicado, né? Olha, vou fazendo. Isso aqui vai ter que ser refeito também. Por isso, pouquíssima tinta, tá? A gente até erra ali, ó. Aqui você pode botar aleatório do seu jeitinho. Eu já deixei marcadinho com o lápis, como você viu, para ficar melhor para você ver aí, tá? Vai pegar um mínimo aqui por cima dessa parte bem sombreada aqui, tranquilo. Precisa que é para fazer de conta que ele está bem assim, né? Chatadinho na massa. Enquanto aqui dá uma puxadinha que eu preciso, eu faço nessa também, tá? Passei a tinta, lavei o pincel, encosto o dedo aqui, ó. Se estiver sujando, não pode fazer ainda passar uma segunda de mão, tá? Tá vendo? Pouquíssimo. Então, eu venho, como aqui é um vídeo, você fazendo aí na sua casinha, você fazendo aí com mais tempo, mais tranquila. Eu estou tranquila, graças a Deus, sempre. Mas aqui eu preciso correr um pouquinho, que é pra tinta não secar além, e o tempo da gente em casa é mais curto, né? Quando a gente trabalha em casa, a gente sempre para resolver alguma coisa, atender alguém, atender o portão. E com isso, às vezes pode secar além do normal, como já aconteceu aqui, né? Com ele mesmo, ó, com ela mesma. Com ele mesmo, né? O pãozinho. Então, gente, isso aqui para mim é um pãozinho, porque é a mesma massa de pão doce, é a mesma massa do sonho, tá? Muito gostosinho isso aqui. Olha, passei a segunda de mão, faço nesse também. Lavo o pincel. Quiser deixar, dar mais uns pontinhos por aqui, caidinho, mas sempre tem que seguir aqui, desse jeitinho, tá? Eu tenho essa tinta aqui, a cristal. Aqui, tá vendo? Ela cria, ó, os negocinhos se a gente ficar tempo sem usar. Como eu uso pouco, então pode acontecer,
tá? Mesmo que você não use, você vem, sempre dê uma agitadinha, para ela não secar, porque ela seca rápido. Eu diluo com água também, assim como minhas tintas, tá? Com esse mesmo pincel, sobre essa segunda demão, eu vou dar um brilho aqui. O açúcar tem um brilhinho, não tem? Então, vamos botar um brilho aqui no nosso açúcar. Não precisa botar muito, é um pingo lá, outro pingo cá. E esse pingo que você deixar aqui no tecido é o que você vai espalhar. Só mesmo aqui para dar um brilhinho bonitinho, tá? Opa. Aí você passa, se quiser deixar cair aqui, ó, um cadinho. E caiu um açúcar aqui, gente. Ai, Jesus, ó. Sujo o mínimo na tinta branca e espalho aqui. Caiu aqui, né, um açuquinha? Deixa cair. Pra você ter cuidado com a formiga, né? Aqui em casa, então, tem formiga que só. Aí, nessa parte aqui, mais sombreada, eu deixo um pouquinho mais, tá vendo? Né? Sobre. Essa daqui já vai ser o contrário, eu já vou botar. Ainda não passei a segunda demão, ó. Aqui você já deixa um pouquinho mais com essa tinta, com açúcar, nessa parte de baixo, tá? Porque, como eu disse, a sombra dela está para baixo. Aqui está para cima, né? Então, eu vou agora terminar aqui, ó. Vou deixar secar essa aqui. Não passo mais tinta aqui não, tá? Vou deixar secar mesmo aqui. Passei essas tintas, agora deixo secar totalmente com esse pincel arrepiadinho aqui, que foi o que eu trabalhei nele no começo, com um pingo da tinta branca, sujo o mínimo no clareador, ó, todo ali, ainda limpo no pano se eu achar que seja muito. Porque eu vou clarear um pouquinho só aqui. Puxa, não peguei nada, né? Só aqui eu vou clarear um pouquinho, mínimo, tá? E um pouquinho apenas desse lado aqui, ó. Só com esse restinho, pego o clareador. Esse lado aqui, olha, é bem clarinho, tá? Só esse ladinho aqui também. Só limpo esse pincel aqui, nada mais. Esse detalhe aqui que eu fiz com o sépia, ele é bem fininho, tá? Se você achar que ficou forte demais, você vem e faz com esse pincel apenas sujo, ó. Não peguei tinta, já tá seco, então isso aqui não vai estragar a minha pintura, tá? É um detalhe, por isso não pode ficar ele aqui muito vivo, esse sépia, tá? Olha, limpo. Passo ali, limpo no pano e faço a mesma coisa aqui, tá? Não cubro totalmente, olha, apenas diminuo esse detalhe. Aqui ficou mais forte, aqui também. É assim, só para saber que tem aqui essa divisão da massa, tá? Olha, olhando aqui para mim, está bem parecido. Não pode ficar, né, massa embolada aqui. Deixei cair um chiquinho por aqui, assim como aqui. Amassa bem essa tinta aqui, tá? Com o vermelho vivo, eu vou refazer esta jujubinha aqui, ó. Mas não apago esse pinguinho da tinta branca que caiu sobre ele, tá? Esse aqui não é redondinho como o outro, ele é mesmo assim. Esse aqui já é, tá vendo? Mais arredondadinho na parte de cima, tá? E nesse aqui eu não deixo cair a tinta branca, só aqui embaixo. Veja que na parte da sombra eu deixei, mas essa aqui não.
tá? Então, aqui eu não passo mais tinta também, nem a vermelha e nem outra nenhuma. Agora, aqui pra mim já está pronto, só vou deixar secar. Mas pra gente ganhar tempo, eu vou preencher toda essa toalha com a tinta branca, tá? Respeitando aqui o pezinho dele que ficou sobre, gente. Tá batendo uma sombra, mas como hoje tem um solzinho, então o sol essa hora entra aqui pela janela no meu cantinho de trabalho, tá? Tá lindo, né? Fala a verdade. Tá bom? Então eu vou preencher aqui toda a toalha, eu vou acabar de marcar aqui e na hora você vê a marcação direitinho, tá bom? Passei um pouco da tinta branca aqui, bem ralinha, tá? Olha, ela é tão ralinha que se deixar ela até pinga, tá? Ó, de tão ralinha que está. Eu venho com o cinza, é o cinza mesmo, tá? Vou trabalhar meio que, desculpem, meio. Bom, gente, nesse vídeo eu venho fazendo apenas a rosquinha, tá bom? Espero que você goste, que te ajude, tá? Se você não gostar dessa cor, fique à vontade para mudar. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Obrigada pelo carinho e atenção de todos vocês que seguem os meus vídeos, tá? E se tiver gostado, deixe o seu like, compartilhe, divida com alguém. Sempre tem lá, né, um alguém aguardando você, tá? Então, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um bom final de semana a todos.